Oi, pessoal, tudo bem? Encerramos nosso ciclo um, né? E hoje a gente vai iniciar o nosso ciclo 2. Para o ciclo 2, no meu momento de reflexão e organizar a disciplina, eu imagino que vai ser melhor a gente trabalhar todos com a mesma obra. Vai ficar muito mais fácil de eu conseguir organizar, gerenciar e também produzir um material de assessoramento bom para vocês, né? Sólido. Então, em função disso, antes a gente trabalhou com a construção de sólidos, né? Sólidos básicos, e agora a gente vai usar esses mesmos princípios de construção de sólidos para trabalhar na elaboração de uma maquete. Para isso, eu escolhi uma obra icônica no país, eu escolhi o Museu do MASP, da Lina Bobardi, e aí eu vou apresentar ele um pouquinho para vocês, até porque nem todo mundo é obrigado a conhecer, então quem não conhece já fica conhecendo agora. Vou mostrar para vocês então. Então, o MASP, né, foi idealizado pela arquiteta Lina Bobardi nos anos 40, né? Então ele é um marco icônico do período modernista no Brasil, né? Basicamente, a Alina Bobardi chegou no Brasil em 1940, junto com várias outras pessoas que estavam vindo exiladas, né, da Segunda Guerra Mundial. E aí ela basicamente veio para o país e a partir de 1946 ela adotou basicamente o Brasil como o seu lar, como a sua terra, né? Então, para quem não sabe, o MASP fica na capital paulista, né? São Paulo, capital. Então, aqui, ó, é um visual do que a gente tinha antes do MASP, né? Então, basicamente, o que a gente tinha ali eram as mansões dos grandes proprietários do café, né? Então, os proprietários do café, eles tinham lá a sua casa de fazenda, nananã, e tinham uma casa na cidade, né? Então, eram grandes mansões que ficavam em torno, né, dessa Avenida Paulista. Então, aqui era a Avenida Paulista que a gente conhecia, né, e aqui as grandes mansões. E hoje essa é a nossa Paulista, né? Esse é o MASP, então vocês já, claro, todo mundo conhece, ou pelo menos no mínimo já ouviu falar, porque todos os grandes manifestos, os grandes protestos acontecem aqui no MASP, né? E o MASP, então, na época da Lina, o MASP não, desculpa, a Paulista, na época da Lina, ela já tinha perdido muito dessa cara, né? E já estava muito ganhando esse ar, assim, de super construção, muito prédio, muita edificação. E aí ela quis quando fez esse projeto, pensar num respiro para a cidade, que é isso que a gente vai falar um pouquinho. Então, o que a gente vê do MASP, basicamente é isso aqui, né, que a gente vê na TV e tal, que fica na Paulista, nessa parte plana, mas ele não é só isso, ele tem uma parte que fica aqui embaixo disso, tá? Embaixo da nossa grande esplanada, que é toda essa área aqui, né? Então, tem um terreno, né? Essa área aqui que dá para Paulista, e aí depois ele tem um terreno acidentado que é onde fica toda a área executiva e outras áreas do nosso museu, tá? Então, esse aqui é um visual visto do MASP, visto pelo prédio do lado, e essa aqui é uma perspectiva de concepção da Alina, né? Então, ela, quando concebeu o MASP, ela fez uma das perspectivas que ela apresentou foi essa, né? Então, entre a concepção do MASP e literalmente a inauguração, se passaram 10 anos, né? A inauguração foi em novembro de 1968 e foi feita pela Rainha Elizabeth II, então ela veio, né, para o Brasil para poder literalmente inaugurar, né? E o Chateaubriand, que leva o nome, né? O MASP leva Museu de Arte Moderna de São Paulo de Chateaubriand, né? Ele não pôde estar presente porque ele havia falecido antes da sua inauguração. Então, basicamente, qual é o programa do MASP, né? No caso, o programa de necessidades que a Lina criou para o MASP. Então, o nível zero é esse nível aqui, ó,
da Avenida Paulista, né? Que é o que eles chamam de esplanada, que é toda aquela área onde acontecem os protestos, né? A partir daí, eles têm a parte da superfície, que é essa área aqui, que tem 4.995 metros quadrados, a área coberta, né, que é a área que contempla ali a cobertura do MASP, 2.100, tá? Então, toda a superfície ali onde a gente tem os grandes protestos, aquela multidão, a gente tem praticamente 5.000 metros quadrados. Desses 5.000, apenas 2.100 são literalmente cobertos pelo volume do MASP, tá? Então, a partir daí a gente tem níveis que ficam abaixo do solo, né? O nível -9, que fica bem aqui embaixo para essa rua, é o hall cívico, é a segunda entrada do MASP, é uma entrada muito bonita, mas que as pessoas quase que não conhecem, tá? Ela dá acesso à biblioteca e a um restaurante. São mais 2.000 metros quadrados. O nível do mezanino, que fica a 4,50 metros abaixo ali da Paulista, a gente tem a parte dos auditórios, áreas comuns e o mezanino, tá? Esse auditório é bem grande, ele acomoda quase 5.000 pessoas. No nível 8,40, ou seja, esse nível aqui, ó, então a gente já está acima aqui da rua, a gente tem a parte de exposições e administrativo. E no nível 14, que é esse nível aqui, a gente tem basicamente a área da Pinacoteca, que são 2.100 metros quadrados também, tá? Então, no total, o MASP tem uma área de 2.000, quase 2.300 metros quadrados. Então, esse aqui é o hall cívico, né? Então, aquela parte que eu falei para vocês que fica abaixo. A gente sobe essa escada aqui e se depara com esse espaço. Esse espaço é isso aqui, ó, gente. É maravilhoso, é muito bonito. Tem essas duas escadas aqui em X que vão levar tanto para o restaurante quanto para a biblioteca que eu falei para vocês anterior. Aqui é o espaço do mezanino, né? Então, passando lá, a gente também tem outro vão de escada para subir. A gente chega aqui no mezanino. Isso aqui é esse grande vazio, esse grande buraco, literalmente, né? Aqui a gente tem áreas de lojas e tal. E essa área aqui é a área do teatro, né? Então, a gente pode acessar, que é o foyer e tal. Daí tem lojinhas que funcionam. E essa aqui é a área do teatro, aqui é a área de fundo de palco. Essa aqui é a área da esplanada, né? Que é a área do nível 0, que dá no nível da Paulista, que é basicamente o que a gente sempre vê na TV, né? E quando aparece na TV, a gente vê assim. Muita gente. Então, lembre que são 5.000 metros quadrados, tá? Então, cabe muita gente aí. Imagina que a gente sempre consolida a lotação por uma pessoa a cada 50 centímetros quadrados. Então, imagina, 5.000, cabe muitas pessoas aqui. Então, uma área que é livre, né, para shows, enfim, e onde literalmente a gente para tudo, né? Então, quando não tá tendo nenhum protesto, na vida real essa área é assim, né? As pessoas vêm, os artistas fazem suas exposições, ficam por ali, é um lugar muito gostoso de ficar sentado em São Paulo, e contemplando, né? Esse pé direito aqui é de 7,90 metros, então é muito alto, a gente realmente se sente ao ar livre, rodeado de muito prédio, né? Então, faz todo esse recorte aqui, isso aqui é o que a gente vai representar na nossa maquete, né? Esse recorte da área livre, né, do MASP, da esplanada, e vocês vão perceber que aqui vai ter uma escada que a gente vai representar, e aqui tem os elevadores. Os elevadores a gente não vai representar, a gente vai fazer mais puro, né, como era na época da Lina. Só aqui, e aí os nossos pilares vermelhos, obviamente, né? Então, essa aqui é a parte da base da nossa biblioteca, que tecnicamente é a esplanada. O piso dessa área aqui, ele é todo rústico, ó, como vocês podem ver. Aqui é a nossa área de exposições, então quando eu subo, né, a escada lá, eu chego nessa área aqui, tem um hall aberto, que é essa área toda aqui, e aí eu posso vir
para esse vão central aqui, que é a área de exposições, e aqui eu tenho algumas partes que são administrativa. Então, essa é a parte de exposição central e administrativa nas laterais. Então, exposições que não podem ter contato direto com a luz do sol ficam nessa área aqui. E aí, a nossa área da pinacoteca, né, que é a área de cima, ó, que é toda livre, toda integrada, como vocês estão vendo aqui na foto, né? Então, sempre que eu preciso ter né, uma outra exposição que eu não posso ter nenhum contato de luz solar, então desce aqui as cortinas e veda tudo, né? Mas na vida real sempre tá assim, né? E aqui na Pinacoteca, a gente tem ainda os cavaletes da Lina Bobardi. Então, além de projetar o MASP, ela ainda projetou esses cavaletes que são de vidro para que as obras pareçam flutuar o tempo todo dentro do espaço. Então, essa aqui, né, e a área anterior de exposição e a Pinacoteca, a gente também vai fazer porque corresponde a todo esse vão aqui central, né, que é esse vão aqui, que basicamente fica suspenso pelos nossos pilares vermelhos. E a área da cobertura, que é essa área aqui, então, tal qual, né, idealizado no período modernista, sem telhado, né, laje plana, que a gente tem ainda algumas nervuras, algumas vigas. A gente não vai precisar chegar nesse nível de representação das vigas, né? Mas para vocês saberem que estruturalmente falando, tem todas as vigas invertidas aqui. As vigas que não aparecem quase aqui, elas não aparecem porque são invertidas e ficam aparecendo aqui na área da cobertura. E aí a nossa grande, né? Nossas grandes colunas vermelhas que fazem todo o embasamento. Aí aqui eu trouxe alguns cortes para vocês poderem entender melhor como é que funciona. Então, como é que vai ser a nossa maquete, né? Basicamente, são 4 estágios. O primeiro é o da base, o segundo é o da estrutura, depois o do corpo, depois o da escada. Então, a gente vai começar, eu vou mostrar todos para vocês, mas a gente vai começar a se preocupar com o material da base primeiro, né? Então, essa aqui é a nossa área da base, tá? Então, aqui, ó, de frente, a gente tem 86 metros. Essa lateral aqui tem 38 metros, e aí tem esses recortes, esse com 10 metros. Ah, esqueci de colocar aqui a cota para vocês, desculpa, vou botar depois, mas são mais 10. Aqui 20 metros, aqui mais 10, e aqui 26 metros. Então, toda essa área aqui, né, faz a nossa base. Então, a gente vai trabalhar isso na escala de 1 para 100, né, porque já é bem grande, e basicamente 86 centímetros, 38 centímetros, 10 centímetros, 20 centímetros, ok? Então, essa aqui vai ser a nossa base. Para isso aqui, eu recomendo que a gente use uma caixa de papelão, né? No supermercado, a gente consegue uma caixa de papelão grande, vai fazer a marcação desse desenho, né? Com essas dimensões, e vai basicamente pintar de cinza para representar a base, que é o nível 0 da nossa estrutura. Aí depois a gente vai trabalhar na estrutura e no corpo, basicamente falando. Então, a estrutura é o nosso U, né? Que lá é de concreto vermelho. A gente vai transformar aqui, basicamente, com papel. E aí a gente vai trabalhar, ele tem 26 metros de altura, com 77 aqui, ó, de largura. O nosso corpo, né, a gente vai trabalhar ele na outra semana, os mesmos 32 por 70, né? Então, 32 por 70. E, para finalizar, a gente vai trabalhar com o vão da escada, que é super emblemática, que tem 13,5 por 7,2 e é uma escada em L, tá? Então, a gente vai dividir o nosso trabalho nesse ciclo número 2, fazendo uma tarefa de cada vez. Então, agora a nossa primeira tarefa é conseguir o papelão, né, de 86 centímetros para fazer a nossa base.
Se eu não conseguir um tão grande, eu posso colocar dois e fazer uma emenda, sem problema nenhum, ok? Então, gente, bom trabalho e qualquer dúvida é só chamar no grupo.